Olá! Hoje a gente vai olhar para a vacinação de um jeito um pouco diferente. Não só como uma questão de saúde, mas como um quebra-cabeça estratégico. É como se fosse um jogo, com regras que nem sempre são claras e que todos nós jogamos, quer a gente perceba ou não. E olha, entender essas regras é fundamental. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Se a ciência já deixou claro que as vacinas funcionam, por que é que conseguir vacinar gente o suficiente para proteger todo mundo é um desafio tão grande? A resposta, como a gente vai ver, não está só na biologia. Ela está também na nossa cabeça e na estratégia. No fundo, toda essa complexidade pode ser resumida nesse dilema. A decisão de se vacinar é um cálculo super delicado. De um lado, o interesse da pessoa. Do outro, o bem-estar de toda a comunidade. É exatamente nesse ponto de encontro que o jogo começa. Para conseguir entender essa tensão, pesquisadores de várias áreas, como economia e biologia, usam uma ferramenta muito poderosa: a teoria dos jogos. Eles criaram um modelo que chamam de o jogo da vacinação. É uma forma de simular como milhares de decisões individuais, somadas, criam um resultado coletivo, que nem sempre é o melhor para todo mundo. Bom, o jogo funciona mais ou menos assim. Cada pessoa faz uma escolha que é muito mais estratégica do que parece. O custo pessoal pode ser o tempo que se leva, o desconforto da picada ou até um medo de efeito colateral. Do outro lado da balança está o benefício para todo mundo, a famosa imunidade de rebanho, que protege a comunidade inteira. Olha só que interessante. A decisão fica bem clara aqui. Se vacinar te dá proteção direta, mas tem um custo, mesmo que pequeno. Agora, não se vacinar evita esse custo, mas a pessoa fica dependendo da imunidade dos outros. É basicamente uma aposta de que os outros vão fazer o trabalho pesado. E isso leva direto a um conceito que os economistas chamam de problema do carona, ou free rider. Pensa bem, se um monte de gente se vacina, o risco de pegar a doença cai para todo mundo, inclusive para quem não se vacinou. Então, de um ponto de vista puramente racional e, digamos, egoísta, a melhor jogada para uma pessoa pode ser não se vacinar e pegar carona na proteção dos outros. Essa citação da pesquisa resume bem o problema. Por causa do efeito carona, a vacinação voluntária quase nunca atinge o nível que a gente precisa para ter a imunidade de rebanho. O que é melhor para o indivíduo nem sempre é o melhor para o grupo. A soma das melhores escolhas individuais não leva ao melhor resultado para todo mundo. Mas é claro, o mundo real é bem mais complicado. As pessoas não são robôs calculando tudo friamente. Então, vamos avançar um pouco e ver como os pesquisadores tentam deixar esses modelos mais parecidos com a realidade, adicionando as complexidades do nosso comportamento. A primeira camada de complexidade, e talvez a maior, é a nossa própria mente. Nossas decisões de saúde raramente são 100% lógicas. Elas são cheias de vieses, emoções como medo e pela forma como nosso cérebro entende o que é arriscado. E essa percepção, muitas vezes, não tem nada a ver com a estatística real. Existe uma ferramenta da economia comportamental perfeita para modelar isso, a teoria da perspectiva. Basicamente, ela mostra que a gente tem uma tendência de avaliar a probabilidade de um jeito meio torto, mas de forma previsível. Isso explica porque o risco de uma vacina, mesmo que seja minúsculo, pode parecer psicologicamente muito maior do que o risco bem mais real de pegar uma doença. Na prática, o efeito é este. A nossa mente tende a dar um zoom em eventos raros e que dão medo, como um efeito colateral grave. Ao mesmo tempo, a gente meio que ignora o risco mais provável, que é o de pegar a doença que a vacina previne. Essa distorção muda completamente o cálculo do jogo. A segunda camada que os modelos precisam levar em conta é a nossa vida social. Ninguém toma uma decisão importante sozinho, numa bolha. A gente é super influenciado pela nossa família, amigos, pela nossa comunidade. Nossas redes de contato, online e offline, são cruciais para formar o que a gente acredita e faz. E o formato dessas redes sociais importa, e muito. Pessoas muito conectadas, os tais hubs, tipo influenciadores ou líderes comunitários, podem tanto espalhar a doença mais rápido quanto, se vacinados, proteger uma fatia enorme da rede. E é nessas redes que surgem os grupos de pessoas não vacinadas, criando bolsões de risco. Mas a boa notícia é que focar políticas de incentivo nesses hubs pode ser extremamente eficaz. Ok, então a gente já sabe que a nossa psicologia e as nossas redes sociais podem bagunçar o jogo. A pergunta lógica é: como a gente pode usar esse conhecimento a nosso favor? Como criar políticas que incentivem a vacinação e nos levem para um resultado melhor para todo mundo? Esse gráfico, que é baseado nos modelos de pesquisa, mostra bem o impacto de cada abordagem. Sem nenhuma política específica, as taxas de vacinação ficam lá embaixo.
Incentivos financeiros ajudam a melhorar, mas os modelos sugerem que medidas mais direcionadas, como exigir vacinação para profissionais de saúde ou para matrícula em escolas, podem ser a forma mais eficaz de aumentar de vez a cobertura. Só que, claro, aplicar esses modelos teóricos no mundo real não é um passeio no parque. A pesquisa nessa área tem alguns desafios bem grandes que acabam limitando o poder de previsão e a aplicação direta de tudo isso. 15%. Guarde esse número. O que será que ele significa? Pois é, 15% é a porcentagem de modelos sobre comportamento em epidemiologia que são de fato testados e validados com dados da vida real. Apenas 15%. É uma distância enorme entre a teoria e a prática, e um dos maiores desafios para quem estuda o assunto. E os outros desafios não são pequenos. É muito difícil modelar aquele ciclo vicioso. Mais casos levam a mais vacinação, que diminui os casos, e com isso, a motivação para se vacinar também cai. Simular redes sociais gigantes em tempo real exige um poder de computação absurdo. E claro, a complexidade da nossa mente, incluindo o altruísmo, ainda é algo que os modelos têm dificuldade de capturar perfeitamente. Mas apesar desses desafios gigantescos, o futuro da pesquisa parece bem promissor. Os cientistas não estão de braços cruzados, eles estão desenvolvendo novas ferramentas e jeitos de criar modelos mais precisos para finalmente nos ajudar a vencer esse jogo da vacinação. A pergunta começa a mudar. Em vez de como prever o comportamento, ela passa a ser como a gente pode projetar um sistema onde o melhor para o indivíduo seja também o melhor para a comunidade. É, na verdade, um desafio de design. E as ferramentas para redesenhar esse jogo já estão aparecendo. A inteligência artificial, por exemplo, pode analisar dados de redes sociais e de saúde para prever onde a hesitação vacinal vai crescer. Juntar diferentes fontes de dados pode deixar os modelos muito mais fortes e precisos. A gente pode criar incentivos que se ajustam em tempo real e construir modelos que consideram não só a doença, mas também a epidemia de desinformação. E a gente termina com essa reflexão. O objetivo final talvez não seja forçar um comportamento, mas sim entender as regras do jogo tão bem a ponto da gente conseguir redesenhá-lo. Criar um jogo onde a escolha pessoal e a saúde pública não sejam mais inimigas, mas sim aliadas para que todo mundo saia ganhando. A pesquisa indica que com as ferramentas certas e o entendimento profundo do ser humano, isso pode um dia se tornar realidade. Obrigada pela companhia.